Olá, seja muito bem-vindo ao Mulheres que Deus Levantou, aqui do canal Corações em Ordem. Hoje vamos falar sobre a história de Agar, uma mulher que viveu algo que muitas pessoas já sentiram em algum momento da vida. A sensação de ser usada, esquecida e descartada. Mas a história de Agar revela algo muito poderoso. Mesmo quando as pessoas deixam de nos perceber, Deus continua nos vendo. Agar era uma serva egípcia que vivia na casa de Abraão e Sara. Em determinado momento da história, Sara ainda não conseguia ter filhos. Então, ela toma uma decisão. Entrega Agar a Abraão para que através dela pudesse nascer um filho. Agar engravida, mas depois disso começam conflitos dentro da casa. Sara passa a tratar Agar com dureza e Agar decide fugir. Ela vai para o deserto, sozinha e sem direção, sem saber o que aconteceria com seu futuro. Mas é exatamente naquele deserto que algo extraordinário acontece. A Bíblia diz que o anjo do Senhor encontra Agar. Percebe a profundidade disso? Agar não estava procurando Deus. Foi Deus que encontrou Agar no meio do deserto, no meio da dor e no meio da rejeição. Depois desse encontro, Deus dá uma promessa sobre o filho que ela carregava. E então, Agar faz algo impressionante. Ela dá um nome para Deus. Ela diz: Tu és o Deus que me vê. E em hebraico, ela pronunciou a seguinte palavra: El Roi, o Deus que vê. Mas a história de Agar não termina ali. Anos depois, ela volta para o deserto novamente. Dessa vez, com seu filho Ismael. Depois que Isaac nasce, Sara pede para que Abraão mande Agar e o menino embora. Abraão entrega pão e água, e Agar parte para o deserto. Com o passar do tempo, a água acaba, e Agar acredita que o filho vai morrer. Então, ela se afasta e começa a chorar. Mas a Bíblia diz que é algo muito poderoso. Deus ouviu o choro do menino, e então Deus fala com Agar. Depois disso, Deus faz algo muito impressionante. Ele abre os olhos de Agar. E quando ela olha, vê um poço de água. O poço já estava ali, mas ela não conseguia enxergar. Às vezes, a vida também nos leva para deserto. Momentos de dor, momentos de solidão. Momentos em que parece que ninguém está vendo nossa luta. Mas a história de Agar nos lembra de algo muito importante. Deus vê. Ele vê lágrimas que ninguém percebe. Ele vê histórias que ninguém pergunta. E muitas vezes a provisão já está perto. Só precisamos que Deus abra os nossos olhos. Talvez hoje você esteja vivendo um deserto. Um lugar de dor, um lugar de silêncio. Um lugar onde parece que ninguém está vendo a sua luta. Mas a história de Agar nos lembra de algo muito poderoso. O mesmo Deus que encontrou Agar no deserto, continua encontrando pessoas nos desertos da vida. Porque mesmo quando ninguém percebe a sua dor, Deus vê, Deus ouve e Deus continua cuidando da sua história. E esse foi mais um episódio do Mulheres que Deus Levantou, aqui do canal Corações em Ordem. Que Deus coloque o seu coração em ordem e levante você para viver o propósito que Ele preparou para a sua vida. Até o próximo episódio.